Já se passaram 8 anos. Não me lembro da última vez que você disse algo que valesse a pena ouvir. Então não vou dizer mais nada agora. Sincero. Isso é novidade. O Caio já deixou sua cópia pronta lá embaixo. Eu sei. Não torna isso mais difícil do que já é. Já está resolvido. Às 9h14 daquela manhã, Ricardo Almeida fechou uma pasta e considerou o assunto encerrado. 8 anos de casamento reduzidos a uma assinatura feita com frieza, sem sentimentalismo, sem olhar para trás. Ele saiu com a certeza de que tinha tomado a decisão certa. Por todos os critérios em que confiava, aquele homem estava no controle total. O que ele não previu foi a ligação 53 minutos depois. Nem as palavras do médico que vieram em seguida, nem a única coisa que a esposa dele vinha carregando sozinha havia 11 semanas. A única pergunta agora era se ainda havia tempo de fazer alguma coisa a respeito. Se essa é a primeira vez que você chega até aqui, seja muito bem-vindo. E se você já é da casa, já sabe que tipo de história a gente conta por aqui. Antes de continuar, eu preciso pedir uma coisa de coração. Se você puder, clica ali embaixo do vídeo naquela estrelinha do hype e aproveita para se inscrever no canal. É rapidinho e ajuda demais esse trabalho a chegar em mais gente que também precisa ouvir histórias como essa. Agora sim, vamos para o que interessa. A pasta ainda estava sobre a mesa quando Ricardo Almeida saiu do escritório naquela manhã. Ele nem olhou para trás. Um homem que passou 20 anos tomando decisões que nunca questionava depois, não perdia tempo com papelada. E na cabeça dele, era exatamente isso que o pedido de divórcio representava. Papelada. A última etapa administrativa de um processo que vinha morrendo silenciosamente havia 3 anos. Desceu de elevador até o térreo, cumprimentou com um aceno os 2 homens postados perto da entrada e saiu para a manhã cinzenta de São Paulo como quem tinha acabado de quitar uma dívida. Essa era a versão dos fatos que Ricardo teria contado se alguém tivesse perguntado a ele às 9h15 daquela manhã. Limpa, racional, controlada. Ele tinha construído a vida inteira em cima desse tipo de controle. São Paulo conhecia o nome Almeida da mesma forma que conhecia certas ruas depois que escurece. Não pelos mapas, mas pelo instinto. A organização de Ricardo movimentava a carga pelo complexo portuário de Santos e pela malha logística da cidade. No papel, cada manifesto era limpo, cada carregamento documentado, cada contrato registrado nos órgãos competentes. Debaixo dessa superfície de papel, corria uma segunda corrente inteira, e quem trabalhava dentro dela sabia muito bem que não devia perguntar sobre a distância entre as duas coisas. Ricardo não fazia ameaças. Não precisava. O peso do nome dele fazia o trabalho. E fazia havia 20 anos sem nunca precisar sair de um tom de conversa normal. Ele tinha construído algo que funcionava sem caos, sem violência visível, sem o tipo de espetáculo que chama atenção. Control era a arquitetura de tudo que ele tocava. Os escritórios, a rede logística, os canais de comunicação, a equipe. Nelson Cruz, que estava ao lado dele, havia 11 desses 20 anos, uma vez descreveu trabalhar para Ricardo como operar dentro de uma máquina que nunca quebrava, porque cada peça tinha sido escolhida pela confiabilidade. Ricardo tinha aceitado aquilo como um elogio. Não tinha parado para pensar, na época, no que aquilo significava para as pessoas da vida dele que não eram peças. Clara Mendonça tinha entrado no mundo dele 9 anos antes, num evento beneficente de hospital que ele frequentava como doador. Ela era enfermeira obstetra do Hospital Santa Cruz, e naquela noite falou com ele sem ter a menor ideia de quem ele era, o que o surpreendeu mais do que qualquer negociação de negócios de que ele se lembrasse. Ela não estava fingindo ignorância, simplesmente não sabia. E quando descobriu depois, olhou para ele com uma expressão que não era medo nem cálculo, apenas uma avaliação longa e clara, como se estivesse decidindo se o prontuário de um paciente contava a história inteira. Casaram-se 8 meses depois. Ele achou que tinha encontrado a única pessoa capaz de existir fora da engrenagem. Por um tempo, ela ficou de fora. Depois, aos poucos, deixou de ficar. Não porque Clara tivesse mudado, mas porque Ricardo foi expandindo a máquina até ela preencher cada cômodo da casa, cada hora em que ele estava presente, cada conversa que tentavam ter no jantar. Ele voltava às 22 horas, à meia-noite,
e ela estava acordada na cozinha. E ele dizia que estava cansado, e ela dizia que sabia, e nenhum dos dois estava mentindo. A distância foi se construindo em silêncio, do jeito que a infiltração de água faz, invisível até a parede começar a ceder. 3 anos atrás, Clara se mudou para o quarto de hóspedes. Não fez anúncio nenhum. Simplesmente levou as coisas dela numa tarde enquanto Ricardo estava em reunião. E quando ele chegou e percebeu, interpretou aquilo como uma conclusão, não como uma pergunta. Essa interpretação custaria a ele mais caro do que qualquer outro erro que já tivesse cometido na vida. Ela vinha esperando que ele notasse o espaço que ela tinha criado e caminhasse até ela através dele. Ele viu o espaço e presumiu que ela já tinha ido embora. Na manhã em que Ricardo assinou os papéis do divórcio, Clara dirigia pelo trajeto de sempre até o Hospital Santa Cruz. Ela pegava o plantão da manhã. A marginal fluía bem nos primeiros 10 minutos, e então, perto do trevo na entrada do centro, um caminhão perdeu o controle à frente dela. Falha nos freios, confirmariam os laudos mais tarde, e o engavetamento aconteceu em 7 segundos. 3 veículos. O carro de Clara foi atingido por trás e girou contra a mureta de proteção. Quando o resgate chegou até ela, estava consciente, mas muito desorientada, o braço esquerdo quebrado em 2 pontos e um corte na cabeça sangrando através da compressa que alguém tinha pressionado contra a têmpora dela. Ricardo estava numa reunião secundária quando Nelson apareceu na porta da sala de reunião. Nelson não interrompia as reuniões de Ricardo. O simples fato de estar ali parado já era informação suficiente. Ricardo se levantou da cadeira antes mesmo de Nelson terminar a primeira frase. Percorreu a distância do escritório até o Hospital Santa Cruz em 14 minutos. Estacionou numa vaga proibida, deixou a chave na ignição e não pensou 2 vezes em nenhuma das 2 decisões, o que já deveria ter dito alguma coisa. Ricardo Almeida não agia sem pensar. Não fazia isso havia 2 décadas. Mas atravessou a entrada da emergência e perguntou por Clara no balcão de admissão antes de qualquer cálculo entrar em ação, o que significava que uma parte dele estava se movendo por algo mais antigo e mais imediato do que estratégia. Uma enfermeira o encaminhou até uma sala de espera. Ele se sentou numa cadeira de plástico da cor de osso velho e então fez uma coisa para a qual genuinamente não tinha nenhum roteiro pronto. Esperou. E não tinha nada para fazer enquanto esperava. Não havia ligação que acelerasse aquilo. Nenhuma vantagem que se aplicasse a uma sala de trauma. Nenhuma versão da autoridade dele que pudesse atravessar aquelas portas e mudar o resultado. Ficou sentado com os antebraços apoiados nos joelhos, olhando para o chão, contando 41 minutos no relógio da parede à sua frente. Quando o médico responsável saiu, Ricardo já estava de pé antes de o homem terminar de atravessar a sala. O médico foi ponderado, profissional. Clara tinha uma concussão. A fratura no braço precisaria de cirurgia. Ela estava estável, respondendo bem, e ele esperava uma recuperação completa. Ricardo absorveu tudo aquilo, assentiu e começou a perguntar quando poderia vê-la. O médico disse que havia mais uma coisa. Tinham feito um painel padrão, dada a natureza do trauma. Rotina em todos os casos envolvendo pacientes do sexo feminino em idade fértil. Os resultados tinham indicado algo que a equipe precisava informar a ele. Clara estava com aproximadamente 11 semanas de gravidez. Ricardo não disse nada de imediato. Ray fez a linha do tempo do jeito que sempre calculava números. Automático, sem esforço. Janeiro, uma noite que ele não tinha planejado nem esperado. Uma das poucas vezes no último ano em que os dois simplesmente se encontraram no mesmo cômodo na mesma hora, sem o peso de tudo que ficava calado pressionando forte o suficiente para mantê-los distantes. Ellie não tinha pensado naquilo desde então. Tinha assinado os papéis do divórcio naquela manhã, acreditando que o casamento já estava acabado. O médico continuava falando. Ricardo ouvia as palavras sem processá-las em sequência. Assentia quando parecia apropriado assentir. Quando o médico terminou e saiu, Ricardo ficou parado sozinho no meio da sala de espera. Um homem que tinha passado 20 anos garantindo que nunca seria pego sem resposta. E agora não tinha resposta nenhuma. O advogado dele, Caio Prado, atendeu no primeiro toque. Ricardo mandou suspender o protocolo.
Caio perguntou se ele tinha certeza. Ricardo disse que sim e desligou. Levou mais 20 minutos até uma enfermeira levá-lo até o quarto de Clara. As luzes estavam baixas e ela estava reclinada num ângulo leve, o braço esquerdo imobilizado do cotovelo ao pulso, uma pequena fileira de curativos adesivos ao longo da linha do cabelo, onde o corte tinha sido limpo. Ela parecia cansada, daquele jeito específico de quem fica cansado quando a adrenalina baixa e deixa o corpo com a conta completa de tudo o que absorveu. Olhou para ele quando ele entrou e não pareceu surpresa. Ricardo puxou a cadeira para perto da cama e sentou. Contou que tinha suspendido o processo. Clara olhou para ele por um instante. A expressão dela não era alívio, nem raiva. Era a mesma avaliação que ela tinha lançado sobre ele 9 anos antes, no evento beneficente, verificando se o prontuário contava a história inteira. Ela disse que já sabia da gravidez. Tinha feito um teste em casa 10 dias antes e estava tentando decidir o que fazer com aquela informação antes de contar qualquer coisa. Não tinha escondido para manipular a situação. Tinha se protegido de uma conversa para a qual ainda não estava pronta. Ricardo disse que entendia. Clara disse que achava que não. E então falou algo que ele não esperava. Não uma acusação, mas uma correção. Contou a ele sobre o quarto de hóspedes, não a versão que Ricardo tinha construído, na qual ela se afastara e confirmara o que ele já suspeitava. A versão real, que ela tinha saído do quarto do casal porque queria que ele caminhasse pelo corredor e perguntasse por quê. Que vinha esperando, havia mais tempo do que gostaria de admitir, que ele percebesse que alguma coisa estava errada e se virasse na direção daquilo, em vez de se afastar. Ele tinha se afastado. E depois, tinha entrado com o pedido de divórcio, o que respondia à pergunta dela de forma definitiva. Ricardo não discutiu. Não recorreu à defesa que teria buscado automaticamente em qualquer outra sala, em qualquer outro contexto. Ficou ali com o que ela tinha dito e deixou aquilo assentar sem desviar. E o fato de conseguir fazer isso, mesmo de forma imperfeita, mesmo em silêncio, já era diferente de quem ele tinha sido às 9h15 daquela manhã. Disse a ela que não ia fazer um monte de promessas. Sabia o valor que as promessas dele tinham para ela naquele momento, que era praticamente nenhum, porque promessa sempre foi a única coisa que ele conseguia produzir sob encomenda, e a única coisa que ela tinha aprendido a não confiar. Disse que ia mostrar, em vez de prometer, e que ela seria quem decidiria se o que visse era suficiente. Clara não o perdoou. Foi clara quanto a isso. Disse que perdão não estava em jogo agora, e que reconciliação não era uma decisão que estava tomando naquele dia. Mas também não estava em posição de fechar a porta de vez. Não com 11 semanas de gravidez para trás e um número incerto de semanas pela frente. E não porque fosse fraca, mas porque era honesta o bastante para admitir que ainda não sabia qual resposta queria dar. Deu a ele uma única brecha. Não uma segunda chance no sentido romântico, um período de prova. Ela ia observar o que ele fazia com aquilo. Ricardo aceitou os termos sem negociar, o que já era, por si só, uma novidade. Dirigiu para casa naquela noite, numa configuração diferente daquela com que tinha ido para o hospital. Alguma coisa tinha sido reorganizada na ordem das coisas que importavam para ele, não de forma dramática, não com nenhuma resolução limpa, mas com o peso específico de um homem a quem tinham acabado de mostrar as dimensões exatas de um erro que ele não podia desfazer e que agora precisava decidir o que estava disposto a fazer com o resto da situação. O casamento não estava salvo. Nada estava salvo ainda. Mas a porta continuava no batente. E pela primeira vez em 3 anos, era ele quem estava parado na frente dela, em vez de passar direto. Não dormiu quase nada. Ficou sentado na cozinha até passar das 2 da manhã. Em algum momento, pegou o celular e mandou uma mensagem para a assistente pedindo o contato de um terapeuta chamado Dr. Otávio Rangel, cujo nome Nelson tinha mencionado meses antes, num contexto que Ricardo na época tinha descartado. Mandou a mensagem e deixou o telefone virado para baixo no balcão. E no silêncio da casa, reconheceu, sem dizer isso a ninguém, sem precisar de plateia, que tinha cometido mais de um erro sério, e que aquele que quase cometera naquela manhã tinha sido o maior de todos. O processo estava suspenso. A assinatura existia. Amanhã
tinha acontecido de qualquer jeito. Mas as próximas 48 horas iriam determinar se alguma coisa daquilo ainda era recuperável. As semanas seguintes não pareciam redenção. Pareciam um homem aparecendo em coisas que costumava cancelar. Ricardo estava no hospital, na manhã seguinte à cirurgia de Clara, sentado na cadeira, ao lado da cama, quando ela acordou. Estava lá na tarde seguinte e na outra depois dela. Cancelou a agenda para a primeira consulta pós-alta e a levou pessoalmente, o que Nelson registrou sem comentário, simplesmente não mandando um carro. Em casa, Ricardo jantava no horário em que o jantar era servido de fato. E quando o celular acendia durante a refeição, ele virava a tela para baixo e o deixava ali. Não eram gestos grandiosos. Eram, no conjunto, a menor versão possível daquilo que Clara vinha pedindo havia 3 anos. Mas pela primeira vez, eram constantes. E constância era a única moeda que ela realmente tinha pedido. Clara observava tudo aquilo com a atenção cuidadosa de quem já se decepcionou, vezes suficientes para saber a diferença entre um homem mudando e um homem encenando mudança. Era civil, não era calorosa. Respondia quando ele falava, dividia as refeições sem incidentes e de vez em quando ria de alguma coisa que ele dizia, daquele jeito surpreso específico de quando algo pega a pessoa desprevenida. Mas manteve o quarto de hóspedes. Manteve a distância emocional que tinha construído, agora não como punição, mas como proteção, porque a esperança era cara, e ela ainda não estava pronta para gastá-la. A irmã dela, Sofia Mendonça, não teve a mesma contenção. Sofia apareceu em casa num sábado à tarde, enquanto Ricardo estava na cozinha, e passou por ele com a energia específica de quem vinha compondo um discurso, desde o acidente, e finalmente estava na sala para entregá-lo. Foi direta e foi precisa. Um homem que realmente se importa com a esposa não espera ela estar deitada numa sala de trauma para se lembrar de que ela existe. Não levantou a voz. Não precisava. Ricardo ficou parado no balcão e ouviu sem interromper. E quando ela terminou, disse que ela tinha razão. Não na defensiva, não como tática, apenas como um fato ao qual já tinha chegado sozinho. Sofia olhou para ele por um longo momento, como se estivesse recalculando, e foi embora sem dizer mais nada. Não era perdão, era a ausência de uma discussão, o que era uma coisa bem diferente. Ricardo teve a primeira sessão com o Dr. Otávio Rangel na terça-feira seguinte. Ficou 1 hora no consultório e falou sobre os próprios padrões de comportamento com mais honestidade do que tinha falado sobre qualquer coisa em anos. Saiu de lá sentindo-se não aliviado, mas localizado, como se alguém tivesse entregado a ele um mapa preciso de um terreno que vinha atravessando mal havia muito tempo. Marcou a consulta seguinte antes mesmo de chegar ao estacionamento. Foi mais ou menos nessa época que Nelson Cruz trouxe o primeiro relatório sobre a linha de Atlas. 40 caixas estavam sem localização, não perdidas em trânsito, não atrasadas na alfândega, mas ausentes do manifesto de um jeito que sugeria que nunca tinham sido registradas. Nelson tinha marcado aquilo como uma discrepância inicialmente, esperando um erro de papelada que pudesse ser corrigido internamente. Mas quando a equipe dele rastreou a cadeia de documentação para trás, pela semana de carregamentos, o erro não se resolveu, se aprofundou. Os números tinham sido ajustados na origem. Alguém com acesso interno tinha alterado os registros antes de entrarem no sistema. Nelson reduziu a lista a 2 nomes. O primeiro era Diego Sarmento, que administrava a logística do corredor de Atlas havia quase 6 anos e tinha o tipo de trajetória discreta que tornava uma pessoa fácil de esquecer. O segundo era Vinícius Beckman, um coordenador cujo acesso ao banco de dados de embarques era mais amplo do que o cargo sugeria. Um fato que nunca tinha sido revisado porque Beckman sempre fora considerado confiável. O que Nelson ainda não conseguia determinar era se um dos dois estava agindo sozinho ou se os 2 nomes estavam ligados a algo maior. Ricardo autorizou uma investigação mais profunda dos 2 homens e disse a Nelson para agir com discrição. Não tinha motivo, até ali, para acreditar que fosse algo além de furto interno, um funcionário explorando o acesso, como ocasionalmente acontecia em organizações desse porte. Já tinha lidado com esse tipo de coisa antes. Esperava lidar da mesma forma,
estava errado quanto à escala. Teodoro Vilela, que atuava como advogado criminalista de Ricardo havia 14 anos, foi até ele 10 dias depois, com uma análise documental que mudou completamente a forma do problema. Diego Sarmento não estava simplesmente desviando carga da linha de Atlas. Nos 8 meses anteriores, tinha desviado sistematicamente os carregamentos, tirando-os do roteiro principal por meio de um depósito secundário em Guarulhos, e depois redistribuindo as cargas através de uma rede de empresas de fachada cuja titularidade passava por camadas suficientes para exigir um perito contábil para desembaraçar tudo. Vinícius Beckman tinha fornecido a Diego acesso ampliado ao banco de dados e encobrira o rastro de auditoria interna, funcionando como o ponto cego da operação dentro do sistema. Era um trabalho sofisticado e vinha rodando havia tempo suficiente para que o volume fosse significativo. Mas o desvio em si não era o que preocupava Teodoro. O que o preocupava era para onde estava indo a documentação. O nome Marcelo Reis surgiu no 3º dia da investigação de Teodoro. Marcelo tinha sido parceiro logístico de Ricardo por quase 2 décadas, uma das relações originais que Ricardo construíra quando a organização ainda estava se formando. Alguém em quem tinha confiado conhecimento estrutural suficiente para torná-lo genuinamente útil e genuinamente perigoso. Teodoro tinha começado a rastrear a atividade recente de Marcelo depois de notar que uma das empresas de fachada de Guarulhos carregava um endereço de registro que aparecia num antigo arquivo de parceria. O que descobriu foi que Marcelo estava sob investigação federal por um assunto separado, um caso originado no Rio de Janeiro, ao qual Ricardo nunca tinha sido ligado, e que, cerca de 9 meses antes, Marcelo tinha firmado um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Tinha se tornado testemunha do governo, e tinha feito isso com discrição suficiente para que Ricardo, com todo o alcance que sua organização representava, não tivesse ouvido uma palavra sobre isso até Teodoro colocar os documentos sobre a mesa. A colaboração em si não era a pior parte. A pior parte era o que Marcelo estava colaborando para provar. Teodoro tinha obtido, por canais que exigiam alguma discrição, um relato parcial do que Marcelo tinha fornecido aos investigadores federais. A história que Marcelo estava contando, sustentada pelos manifestos alterados que Diego produzia, havia 8 meses e facilitada pelo acesso ao banco de dados que Vinícius discretamente liberava, era que a rede logística de Ricardo não era um negócio que ocasionalmente movia coisas que não devia. Era uma organização criminosa estruturada, e a documentação que Marcelo estava fornecendo tinha sido desenhada para demonstrar essa estrutura com especificidade suficiente para sustentar uma denúncia federal. Marcelo não estava apenas roubando de Ricardo para cobrir prejuízos próprios. Estava fabricando um processo contra ele, em troca da própria proteção. Ricardo ficou em silêncio por um bom tempo, depois que Teodoro terminou de falar. Entendia, em abstrato, que tinha construído algo que podia ser usado contra ele. Essa era a natureza de operar no espaço que ocupava. A mesma infraestrutura que gerava valor para a organização era a infraestrutura que, em mãos erradas e com o enquadramento errado, podia ser apresentada como prova de algo criminoso. Sempre aceitara isso como uma condição de fundo da própria existência. O que não tinha previsto era alguém dentro dessa infraestrutura trabalhando ativamente para construir a apresentação, enquanto outros 2 mantinham a porta aberta em silêncio. Teodoro recomendou agir rápido. Ricardo concordou. Marcou um encontro com Marcelo, não por intermediários, mas diretamente, com Teodoro presente, e expôs tudo que a equipe de Nelson tinha reunido: o depósito de Guarulhos, as empresas de fachada, os manifestos alterados, a linha do tempo dos desvios e o fio que ligava tudo isso ao acordo federal de Marcelo. Ricardo deu a ele uma escolha. Marcelo podia procurar os investigadores federais e corrigir o registro, admitindo que a documentação fornecida tinha sido produzida por meio de uma fabricação que ele mesmo orquestrara, ou Ricardo apresentaria sua própria contranotificação às autoridades competentes, incluindo provas de que Marcelo tinha cometido fraude dentro dos próprios termos do acordo de colaboração. Qualquer um dos 2 caminhos era doloroso para Marcelo. Ricardo estava oferecendo o que deixava um pouco mais intacto. Deu a ele 48 horas.
Depois foi de carro até o Hospital Santa Cruz para a ecografia morfológica de Clara. Tinha prometido que estaria lá e tomara uma decisão particular, que não anunciara porque anúncios saíam barato, de que aquela não era uma promessa que renegociaria, independentemente do que estivesse acontecendo do outro lado da vida profissional dele. Nelson sabia para onde ele ia. Teodoro tinha o número dele. O encontro com Marcelo tinha terminado 2 horas antes. Não havia mais nada a fazer nos 90 minutos seguintes, exceto estar naquela sala. A sala de ultrassom estava quieta e levemente escura, do jeito que essas salas sempre são. Clara já estava na maca quando Ricardo chegou, e a técnica passou pelas medições preliminares, com eficiência de prática, antes de virar a tela na direção dos dois. Ricardo olhou para a imagem e sentiu algo para o qual não tinha categoria pronta, não exatamente sentimentalismo, não a emoção limpa que talvez tivesse roteirizado para si mesmo se estivesse se preparando para o momento. Era mais parecido com reconhecimento, um batimento cardíaco no monitor, uma silhueta que era claramente um corpo. Um perfil que já era específico, já estava presente, e completamente alheio a cada cálculo e traição e relação desgastada girando ao redor dele por fora. A técnica disse que era um menino. Clara virou a cabeça e olhou para Ricardo, e ele já estava olhando para ela. Nenhum dos dois disse nada de imediato. Não havia nada naquele momento que palavras pudessem melhorar. No caminho de volta para casa, Ricardo pensou na pergunta que tinha se formado em algum lugar daquela sala escura e não largava dele. Se o filho crescesse e entendesse quem era o pai e o que o pai tinha construído, o que o menino veria? A pergunta ainda não tinha resposta. Mas o fato de Ricardo estar se perguntando aquilo genuinamente, sem já saber que conclusão queria, já era por si só uma forma de movimento. Nelson ligou antes de Ricardo chegar em casa. Marcelo não tinha esperado as 48 horas. Tinha contatado o próprio agente federal 2 horas depois do encontro e revertido a narrativa por completo. Em vez de admitir que a documentação era fabricada, Marcelo disse aos investigadores federais que Ricardo Almeida o tinha procurado diretamente, na presença do próprio advogado, numa tentativa de pressionar uma testemunha colaboradora do governo a retratar depoimento juramentado. Tinha reenquadrado um confronto de negócios como coação de testemunha. Era preciso, era cruel, e era o tipo de jogada que só funcionava se o outro lado não tivesse tempo suficiente para reagir. A avaliação de Nelson foi direta. Se o Ministério Público aceitasse a versão de Marcelo, agentes federais poderiam bater na porta de Ricardo ainda naquele dia. Ricardo entrou na garagem e ficou parado no carro por um momento, avaliando a paisagem inteira do que estava em jogo, a liberdade dele. Se a acusação vingasse, a organização, independentemente do resultado, uma investigação federal dessa visibilidade rachara a confiança que sustentava toda a estrutura. Nelson, cujo nome aparecia por toda a cadeia de documentação e que seria arrastado para qualquer processo que avançasse. E o casamento, aquele arranjo frágil, não confirmado, de uma única chance com Clara, que não tinha sido prometido a sobreviver a um caso federal, batendo na porta da frente deles. Entrou em casa. Clara estava na cozinha, e Sofia estava sentada à mesa. A expressão no rosto de Sofia disse a Ricardo que ela já sabia de alguma coisa. Ele iria descobrir depois que a informação sobre a investigação federal tinha chegado a alguém da rede de contatos de Sofia. A cidade era menor do que parecia em certos círculos, e Sofia tinha vindo imediatamente. Sentou-se de frente para Clara e colocou tudo na mesa sem rodeios. O homem que você está reconsiderando tem um problema com uma testemunha federal. Quando isso escalar, e Sofia acreditava que ia escalar, ninguém podia prever o que seria arrastado junto. Clara tinha um emprego, uma família, um filho a caminho. Tinha motivo mais que suficiente para ir embora agora, antes de qualquer coisa daquilo bater à porta dela. Ninguém a culparia. Clara não respondeu na hora. Ficou sentada naquela mesa de cozinha, com a mão direita apoiada na lateral da barriga, olhando para o meio da distância por um bom tempo. Sofia esperou. Ricardo, parado na porta, entendeu que aquele não era um momento em que a presença dele ajudava.
Que a versão mais honesta do que podia oferecer a Clara naquele instante era o espaço para tomar aquela decisão sem ele observando. Subiu. Lá embaixo, a casa ficou quieta por muito tempo. Ricardo sentou na beirada da cama, no quarto que tinha sido dos dois, e entendeu com total clareza que talvez tivesse ficado sem pista. Tudo que tinha começado a construir, as sessões com Rangel, as noites livres, a ecografia, a oferta de 48 horas para Marcelo, que agora tinha explodido na cara dele, tudo estava suspenso sobre a mesma pergunta com a qual Clara estava sentada, lá embaixo, na cozinha. Se aquilo em que ele estava se tornando era real o bastante e estável o bastante para valer o custo de ficar e descobrir, ele não sabia a resposta dela. Não tinha certeza de que tinha o direito de precisar de uma ainda. O que sabia era que Teodoro já estava trabalhando. Nelson já estava se movendo. E restava um único caminho viável, que precisava acontecer antes do amanhecer. Teodoro ligou às 23h47 daquela noite, com a única opção que restava. A contranotificação precisava ser protocolada antes de o setor federal abrir de manhã. Se a dissem primeiro, antes de os promotores terem tempo de construir um registro formal em torno da acusação de coação de testemunha feita por Marcelo, conseguiriam forçar uma revisão em vez de uma resposta. Uma revisão significava que o outro lado precisava parar e examinar o que tinha em mãos. Uma resposta significava que Ricardo já estaria na defensiva, dentro de um processo controlado por outra pessoa. A diferença entre essas duas posições era, na avaliação de Teodoro, a diferença entre sobreviver a isso e não sobreviver. O que faltava para a notificação, além da documentação do depósito de Guarulhos e dos registros das empresas de fachada que Nelson já tinha compilado, era um depoimento juramentado de alguém com conhecimento direto de como o manifesto tinha sido alterado e por ordem de quem. Precisava de Diego Sarmento. Nelson tinha Diego num local que Ricardo não perguntou qual era. Ricardo foi até lá pessoalmente. Diego era um homem franzino, na casa dos 40 e poucos, que tinha passado 6 anos sendo invisível dentro da organização de Ricardo, o que aparentemente foi o que o tornou útil para Marcelo. Sentou-se a uma mesa numa sala vazia e olhou para Ricardo com a expressão específica de quem esperava havia tempo por uma conversa que temia, e chegou a uma calmaria estranha do outro lado do medo. Ricardo sentou-se de frente para ele e não fez ameaças. Não descreveu o que aconteceria se Diego se recusasse. Não fez inventário das formas como poderia complicar a vida dele. Simplesmente disse a Diego o que precisava. Um relato completo e preciso de cada documento que tinha alterado, cada data, cada número de manifesto, cada instrução que tinha recebido e de quem. E disse o que estava disposto a oferecer em troca. A influência dele junto à equipe de Teodoro para garantir que Diego fosse retratado na notificação como alguém que tinha agido sob ordens, não como o principal arquiteto do esquema. Diego perguntou se Ricardo ia cumprir aquela oferta. Ricardo disse que sim. Disse do jeito que dizia as coisas que pretendia cumprir, sem elaboração, sem o enfeite retórico que as pessoas acrescentam quando não têm certeza se estão dizendo a verdade. Diego falou por 51 minutos. Passou por 8 meses de registros falsificados com a lembrança precisa e metódica de quem sabia, em algum nível, que um dia teria que prestar contas de tudo aquilo. Nomeou datas, manifestos específicos e descreveu o mecanismo que Marcelo tinha usado para encaminhar instruções por meio de Vinícius Beckman como intermediário. Beckman cuidava do acesso ao banco de dados que tornava as alterações invisíveis durante as checagens de rotina, garantindo que nada ligasse Marcelo diretamente ao rastro documental. O associado de Teodoro estava presente, gravando e transcrevendo tudo. E quando Diego terminou, tinha um depoimento juramentado detalhado o bastante para que qualquer promotor federal tivesse que levá-lo a sério. Teodoro protocolou o pacote de contradocumentação às 2h17 da manhã. Ricardo voltou para casa e encontrou as luzes de baixo ainda acesas. Clara estava na cozinha, sozinha. Sofia tinha ido embora. Estava sentada à mesa com um copo d'água que não tinha tocado, e ergueu os olhos quando Ricardo entrou pela porta. Ele disse que a notificação estava feita. Disse que não havia mais nada a fazer naquela noite,
que ele já não tivesse feito. Ela balançou a cabeça uma vez, devagar. Depois contou que tinha pedido para Sofia ir embora, porque precisava pensar sem as conclusões de outra pessoa dentro da sala com ela. Ricardo perguntou o que ela tinha decidido. Clara olhou para ele por um longo momento. Disse que não sabia como seria o dia seguinte, e não ia fingir que sabia, mas sabia como queria que fosse aquela noite. E naquela noite, queria ficar. Não como veredito, não como promessa sobre o que viria depois, apenas como a coisa verdadeira que podia dizer naquele momento específico. Depois de tudo que tinha acontecido desde a imagem da ecografia daquela manhã, Ricardo não disse nada em resposta. Sentou-se à mesa, de frente para ela, e ficaram ali naquela cozinha, enquanto a cidade lá fora seguia sem eles, e a incerteza sobre o que trariam as próximas 12 horas se instalava ao redor dos dois como o tempo, desconfortável, inevitável e de alguma forma compartilhada. A ligação de Teodoro veio na manhã seguinte, às 9h40. O Ministério Público Federal tinha pedido uma reunião. Não tinha emitido mandado, não tinha mandado agentes, tinha pedido uma reunião. Teodoro exercia direito, havia tempo suficiente para saber exatamente o que aquela distinção significava. Quando promotores que acreditam ter um caso forte querem conversar, fazem isso a partir de uma posição de autoridade confirmada. Quando querem conversar porque algo no processo acabou de ficar complicado, pedem uma reunião. Ricardo e Teodoro estavam no prédio federal às 10h30. A sessão durou 2 horas. A procuradora responsável foi precisa e cautelosa, do jeito de quem tinha se preparado para uma conversa diferente daquela que estava tendo. Reconheceu, com cuidado, que se a documentação apresentada por Ricardo pudesse ser verificada de forma independente, e o gabinete dela faria essa verificação, então uma parte das provas fornecidas pela testemunha colaboradora precisaria ser reavaliada. Usou a palavra reavaliada. Teodoro entendeu que aquilo significava que a base do relato de Marcelo já estava sob revisão. A acusação de coação de testemunha contra Ricardo perdeu sustentação estrutural no momento em que a credibilidade de Marcelo virou questão, porque a acusação dependia inteiramente de o júri acreditar que o que Marcelo tinha contado às autoridades federais era algo que valia a pena proteger, em primeiro lugar. Ricardo falou muito pouco durante aquela reunião. Deixou Teodoro conduzir, que era para isso que Teodoro estava ali. Na saída, andando pelo corredor em direção à porta, Teodoro disse que a investigação não estava encerrada, e não seria encerrada rápido, mas que a ameaça imediata, a possibilidade de agentes federais aparecerem na casa ou no escritório dele antes que tivesse tempo de reagir, tinha sido contida. As consequências para os homens que tinham montado o esquema vieram em sequência ao longo dos meses seguintes. Vinícius Beckman colaborou plenamente assim que ficou claro que o rastro documental não deixava alternativa viável. O depoimento dele confirmou o relato de Diego e reforçou ainda mais a estrutura que Marcelo tinha usado para se distanciar dos registros fabricados. Marcelo Reis, sem o acordo de colaboração que era sua única proteção, fechou acordo de confissão para as acusações de fabricação de provas e obstrução de processo federal. O arranjo de imunidade que ele tinha construído ao longo de 9 meses de engano se desfez por completo, e ele foi para a sentença sem boa vontade de nenhum dos dois lados. Ricardo não compareceu a nenhuma das audiências. Tinha o suficiente para ocupar a atenção em outro lugar. Teodoro tinha dito algo, ao sair daquele corredor do prédio federal, que Ricardo remoeu por semanas depois. Disse que, enquanto a organização de Ricardo mantivesse a arquitetura atual, a opacidade deliberada, o acesso em camadas, a cultura de saber apenas o necessário, continuaria produzindo vulnerabilidades. Não porque as pessoas dentro dela fossem desleais por natureza, mas porque aquela estrutura criava as condições para que alguém como Marcelo pudesse operar sem ser descoberto por tempo suficiente para causar um dano sério. A força da organização e a fraqueza dela eram a mesma característica de projeto. Ricardo começou a levar essa reconsideração a sério, o que significava que foi lento e desconfortável e não seguiu um cronograma. Passou a delegar autoridade operacional de verdade a Nelson em áreas onde antes tinha mantido controle por reflexo, não por necessidade.
Começou a se afastar de partes da rede que não sobreviveriam à transparência. Não tudo de uma vez, porque nada daquela escala mudava de uma vez, mas de forma metódica, do jeito que ele abordava todo o problema estrutural quando pensava com clareza. Manteve as sessões de terça-feira com o Dr. Rangel. Descobriu que aquilo que acontecia nas sessões tinha um jeito estranho de esclarecer coisas que pareciam problemas separados. A organização, o casamento, o padrão de controle que tinha moldado os dois num único problema com expressões diferentes. Clara começou as próprias sessões com uma terapeuta diferente, uma mulher que ela tinha encontrado por conta própria, e cujo nome não compartilhou com Ricardo, o que ele entendeu ser apropriado. Ela não anunciou nenhuma mudança no status da relação, continuou observando. Ricardo continuou aparecendo, não por um período de teste definido, não em direção a um marco específico, mas porque aparecer tinha se tornado a coisa que ele fazia agora, em vez da coisa que sempre pretendia fazer. Estava em casa para o jantar. Estava presente em cada consulta pré-natal. Aprendeu a ficar numa sala sem a atenção já estar em outro lugar, o que se mostrou mais difícil do que quase tudo que já tinha feito profissionalmente e mais importante do que qualquer coisa daquela lista. O quarto de hóspedes permaneceu separado até julho. Em agosto, Clara voltou para o quarto do casal sem fazer anúncio nenhum. E Ricardo não marcou a ocasião com discurso, porque a coisa que Clara sempre tinha precisado dele não era cerimônia, era constância. E fazer um discurso sobre o retorno dela teria demonstrado que ele ainda não entendia completamente a diferença. Agora entendia. Theo Ricardo Almeida nasceu no fim de agosto, 3 semanas antes da data prevista. Pequeno, mas chorão, disse o médico responsável. E perfeitamente saudável. O trabalho de parto durou 16 horas, e Ricardo esteve presente do início ao fim. Não tinha papel nenhum a cumprir naquela sala, além daquele de que Clara precisava dele. Estar fisicamente presente, manter a calma, não tentar administrar um processo que não era dele para administrar. Segurou a mão dela quando ela quis contato e deu espaço quando ela não quis. E não ofereceu uma única estratégia ou otimização do momento em que chegaram ao Hospital Santa Cruz até o instante em que o médico colocou um menino pequeno, barulhento e agressivamente vivo nos braços de Clara. Ela olhou para Ricardo depois, exausta e de olhos claros, e disse que ele ainda estava ali. Ele disse que estava ali. Os dois entenderam que aquelas palavras carregavam mais do que o significado na superfície, que alcançavam de volta as 16 horas de trabalho de parto e, mais atrás ainda, os meses antes disso, até uma mesa de cozinha à meia-noite, um corredor federal, uma sala de ultrassom e uma cadeira de plástico numa sala de espera de hospital, onde um homem que nunca tinha ficado parado por 41 minutos na vida adulta, tinha ficado parado porque não havia mais nada que pudesse fazer. As palavras não eram uma conclusão. Eram um registro do que tinha acontecido. 1 ano depois, o primeiro aniversário de Theo foi celebrado no jardim atrás da casa dos Almeida, numa tarde quente de agosto. A lista de convidados era pequena. Clara, Ricardo, Sofia, Nelson e um punhado de pessoas próximas o bastante dos dois para terem merecido a ocasião. Não havia buffet, não havia equipe de eventos, nenhum gesto na direção da escala de hospitalidade que Ricardo poderia ter organizado. Clara tinha planejado tudo, e tinha planejado daquele jeito de propósito, e Ricardo olhou para as escolhas dela e achou que estavam exatamente certas. Depois de Theo dormir e o último convidado ir embora, Ricardo e Clara sentaram juntos no jardim, sob as luzinhas que Clara tinha entrelaçado na pérgola mais cedo naquele verão. A noite estava quente, e o monitor do bebê, sobre a mesa entre eles, carregava o ritmo constante e tranquilo da respiração do filho. Clara perguntou a Ricardo se ele ainda pensava na manhã em que assinou os papéis. Ele disse que pensava todo dia. Disse que a parte que mais ficava com ele, mais do que o quase perder tudo, mais do que o acidente ou o hospital ou o caso federal, era o fato de que ele tinha estado pronto para sair da própria vida inteira e classificar aquela prontidão como decisão, como se afastar-se de tudo que importava fosse uma forma de clareza, e não uma falha de atenção. Tinha sido tão treinado no controle que confundira a ausência de conflito visível com a ausência de qualquer coisa pela qual valesse a pena lutar.
Clara disse que achava que tinham tido sorte. Ricardo concordou que o acidente foi sorte. O momento foi sorte. Que ela e Theo tivessem saído bem daquilo era uma sorte para a qual não tinha palavras. Mas disse que não estava disposto a chamar tudo que veio depois de sorte. Porque sorte era algo que acontecia com a gente. Tudo que tinha mudado desde aquela sala de espera do hospital, as sessões com Rangel, as noites em que voltava para casa, a sala de ultrassom, a contranotificação, a manhã em que se sentou de frente para Diego e fez uma oferta que pretendia cumprir, tudo aquilo tinha sido escolha. Uma série de escolhas feitas repetidamente, sem garantia nenhuma de resultado. Clara estendeu a mão sobre a mesa e pousou sobre a dele. O monitor continuou a transmissão suave e constante do quarto lá em cima, e ficaram ali no jardim sem precisar resolver mais nada, porque a noite estava completa sem resolução. A organização ainda estava sendo reconstruída. O casamento ainda carregava as marcas do que tinha passado. O braço de Clara ainda doía no frio, onde as fraturas tinham cicatrizado. Nada daquilo estava terminado, e nada era perfeito. E o menino que dormia lá em cima estava crescendo numa casa onde os dois pais estavam presentes, não como um fato estrutural do lar, mas como uma decisão diária que cada um deles continuava tomando. Era isso que aquilo parecia, no fim. Não resgate, não um único momento transformador que consertasse tudo antes dele. Apenas duas pessoas que quase se perderam, sentadas num jardim numa noite comum, escolhendo de novo. E com pleno conhecimento do custo, estar ali. Se essa história tocou você do jeito que tocou a gente, mexendo com a ideia de que as coisas mais importantes que temos não se perdem num único grande momento, mas em todos os pequenos em que deixamos de aparecer, então compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não se inscreveu, agora é uma boa hora. Vem mais histórias como essa por aí, e a gente adoraria ter você aqui para elas.